Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Livro de Bereshit. Amém? Gênesis. Gênesis. Complica não, irmão Eduardo. Livro de Gênesis, capítulo 3. Versículo 8. E se tiver alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, encosta do lado, divida a leitura, porque mais uma vez o Espírito Santo trará a palavra por intermédio dos seus servos. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Amém, igreja? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vou repetir e a igreja repete em seguida. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Parabéns a toda a igreja pela leitura e em especial as crianças. Cada pregação que o irmão Eduardo prega aqui, de 2 anos para cá, o presbítero Eduardo grava e tem as suas vozes, repetindo assim de maneira bem convicta, forte e alegre no Senhor. E Deus continue abençoando a todos. Pai, mais uma vez a tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao teu servo naquela visão da noite, no átrio desse mesmo templo, há 13 anos atrás, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando essa tua palavra. Como é fato, como é verdadeiro esta promessa, então venha com o teu espírito de sabedoria e de revelação. E abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os segredos do teu reino, a fim de que teu Filho Jesus Cristo seja apresentado e honrado uma vez mais na Assembleia de Deus, no bairro das Indústrias, para a tua glória. E se a igreja crê, diz amém. Jesus, tome o seu assento. Este lugar verdadeiramente é de Deus e tem 2 fontes de água viva que jorram deste altar. Muitos já viram, e eu fui um dos privilegiados que sempre mostrou uma fonte de água aqui, ó, e outra bem ali jorrando. Coisa linda. Veja só a igreja do Senhor. Pela viração do dia, ou seja, no pôr do sol às 6 horas da tarde, no 6º dia da criação, do 6º dia para o 7º dia da semana da criação que Deus criou. Deus é o autor, Deus é o criador da semana com 7 dias. E foi justamente na viração do 6º dia para o 7º dia que Deus trouxe o homem à existência. Pela viração. Deus, ele costumava visitar os seus filhos no jardim do Éden. A cada dia, no discorrer de cada semana, todos os dias, a partir desse momento, nosso Pai querido, nosso Pai amado, vinha pessoalmente com seus pés, porque Ele tem pés, com seu corpo, porque Ele tem corpo, com as suas mãos, porque Ele tem mãos, é Espírito, mas
matéria física, mas ele tem corpo. Com a sua cabeça, com seus olhos, com a sua boca. Todos os dias, pela viração de cada dia, no pôr do sol, lá vinha ele, o desejado. Dia após dia, sem problema algum, face a face com Adão e com a sua querida esposa Eva, Deus conversava, se deleitava acerca de tudo quanto ele tinha criado. Aleluia. Tão somente para aquele casal e os filhos que viriam logo em seguida. Deus fazia assim, pela viração de cada dia. Mas infelizmente, por conta do pecado inicial, e o que é o pecado inicial? Pregador Eduardo, é o pecado de rebelião. Alguém me perguntou isso. É o pecado de rebelião. E por que inicial? Porque teve início com o homem no jardim do Éden. Pois o pecado original não começou com aquele casal, começou com o querubim ungido lá na glória. Originou-se nas entranhas do seu coração, mas com a raça humana o pecado teve início ali no jardim do Éden. Quando Satanás fez aquela proposta indecente para a mulher, o homem ausente, Satanás na sua primeira sessão mediúnica, travestido de serpente, ali você vê o primeiro travesti da história, daí você entende o porquê do homossexualismo. E ele disse para a mulher que se ela comesse da árvore da ciência do bem e do mal, seus olhos se abririam e ela com seu companheiro passariam a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, qual a necessidade a mulher tinha, o homem tinha de conhecer o mal, se eles já conheciam o próprio bem em pessoa a cada viração de dia, tete a tete, o Deus vivo? Não havia necessidade de conhecer o mal. Mas astuto como ele é, ele apresentou uma meia verdade, pegou uma verdade bíblica, misturou com a sua mentira e ocultou o outro lado da moeda. Não disse para a bonita da Eva: olha, com tudo eu quero te lembrar que depois que você comer, degustar, seus olhos se abrirem e você passar a conhecer o bem e o mal, eu quero te avisar, Eva, que você e o seu marido Adão não terão domínio sobre o mal. Pelo contrário, o mal é que passará a ter domínio sobre vocês. Daí o porquê, mais adiante, alguém ter escrito pelo Espírito Santo: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este faço. Por quê? Porque aquele casal matriz passou a conhecer o bem e o mal de uma maneira ilícita, por meio do pecado da rebelião, desejando ser como Deus, viver sua vida de maneira independente. A mulher feminista, o homem machista, independentes, sem Deus presente na casa. De lá para cá, ninguém conseguiu ter domínio sobre o mal. A briga entre o casal começa, e um sempre culpando o outro, os dois ficam separados. Logo em seguida a gente vê o mal tomando conta da vida de um dos irmãos, o primogênito Caim, e o leva a assassinar o seu irmão Abel. Irmãos ficam separados. O mal vai dominando a raça humana. E o homem agora e a mulher agora percebem que não tem domínio sobre o mal. Satanás enganou a mulher. E infelizmente o marido foi junto. Terminaram na sepultura. Deus presenciando tudo aquilo, por causa do pecado, agora impedido de visitar os seus filhos na sua casa, no jardim do Éden, por conta do pecado, porque se ele entra com a sua glória como dantes, a sua santidade vai destruir o pecado e consequentemente o casal matriz Adão e Eva. E ele não quer destruir o homem.
Ele não criou o homem e a mulher para a destruição, para a morte. Então Deus, ele vai se ver no dever de fazer algo para resgatar o homem, resgatar a mulher. Deus então vai colocar um limite de tempo para a raça humana. É aí onde entra a profecia de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Deus falando para Moisés, o pastor das ovelhas, para que o pastor das ovelhas transmitisse para os israelitas e a nação israelita transmitisse para as demais nações. Lembra-te, pois, do dia de sábado, o 7º dia da semana, para o santificar. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Homem e mulher, visto como vocês desejaram viver a sua vida independente, de maneira rebelde, sem a minha presença nesta casa, nesta terra, eu vou dar um prazo de tempo para vocês fazer a sua obra debaixo da luz do sol. Aleluia. Eu vou dar um tempo para vocês trabalharem e expor tudo aquilo que está no íntimo do vosso coração, que é pecar, pecar e pecar. Eu vou dar para vocês um prazo de 6.000 anos. Igreja, de Adão até Abraão passaram-se 2.000 anos. De Abraão até Jesus Cristo, mais 2.000 anos. De Jesus Cristo até esse exato momento, passaram-se mais 2.000 anos. Total, 6.000 anos. Pedro, pelo Espírito Santo, disse, pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que usou Moisés para escrever o Salmo número 90. Pedro disse, porque um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus como um dia. Ratificando, confirmando o que o mesmo Espírito da verdade falou pela boca de Moisés e escreveu ali no Salmo de número 90. Deus contabiliza o tempo da raça humana de 1.000 e 1.000 anos. E como Ele deu uma semana de prazo, uma semana profética de 7.000 anos para a raça humana viver aqui, já se passaram 6.000 anos. Mas o Todo-Poderoso também disse para Moisés, para a nação de Israel e para todas as demais nações: mas não se esqueçam do 7º dia, ele é meu. Não se esqueçam do 7º dia para o santificar. Ora, igreja, Deus sabia e sabe que o homem e a mulher caído em pecado não têm a mínima condição moral e espiritual de santificar o 7º dia. Deus já sabia e sabe disso. Os judeus falharam ao tentar guardar o 7º dia. Aí vem o movimento do adventismo, dos adventistas do 7º dia, achando que guardam o 7º. Estão piores do que os judeus. Os judeus não deram conta, homem nenhum dá conta de santificar, de guardar o 7º dia, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É aí onde entra o nosso querido e meigo nazareno, Jesus Cristo. Aleluia. O único que tem condição moral e espiritual de santificar o 7º dia. Que 7º dia é esse? É o Shabat Gadol, é o grande sábado do Deus Todo-Poderoso. E por que é o grande sábado de Deus? Porque é o 7º dia da semana profética, que será os últimos 1.000 anos dessa semana que vem discorrendo com o passar do tempo. Aleluia. Já passaram-se 6.000 anos, ninguém deu conta e nem vai dar conta. Aí aparece Jesus há 2.000 anos atrás, em cuja boca não foi achada dolo, engano, mentira, fofoca, traições. Ele é o homem
de envergadura espiritual, na condição ideal de santificar o sétimo dia de Deus. Na oração do Pai Nosso, que foi que ele ensinou para os discípulos daquela época e ensina hoje e outra vez para os seus discípulos do bairro das Indústrias: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o Espírito Santo pergunta para você nessa noite, no discorrer desses 6.000 anos, quando que o nome de Deus foi santificado na terra? Quando que a vontade de Deus foi feita na terra, assim como é feita no céu? Nunca! A oração de Jesus Cristo é uma oração escatológica, que vai se cumprir no 7º milênio, no Shabbat Gadol, no grande sábado do Deus Todo-Poderoso. Aí Ele vai santificar o nome do Pai. Aí Ele vai fazer com que a vontade do Pai seja feita na terra, no reino milenar. O leão vai deixar de comer carne, as bestas feras vão deixar de comer carne e vai passar a comer capim, grama, junto com os bois. As crianças vão colocar a mão na toca das cobras, das serpentes, e elas não lhes fará mal algum. As armas de guerra serão transformadas em ferramentas agrícolas. E aí a vontade de Deus será feita na terra. Porque Yeshua HaMashiach estará nesse planeta, santificando o nome de Deus, o Pai, fazendo a vontade do Pai na terra, como é feita no céu. É Deus! Aleluia! E o Espírito Santo quer te avisar nessa noite que o seu tempo já se esgotou, o meu tempo já se esgotou, o tempo das nações já se esgotaram. 6.000 anos, e a obra que a raça humana tem feita durante esses 6.000 séculos é roubar, matar e destruir. Esta é a obra do homem que está sendo feita nos 6 dias da semana, nos 6.000 anos: roubar, matar e destruir. Mas Deus prometeu voltar pessoalmente a falar com o homem outra vez, tete a tete, frente a frente. E isso vai acontecer como Ele fazia no princípio, na viração de cada dia, no entardecer do dia, no pôr do sol. O Todo-Poderoso vai voltar pessoalmente agora, na viração desse 6º dia que nós estamos vivendo, o final do 6º milênio. O 6º milênio está terminando, está declinando, o pôr do sol está acontecendo e está vindo aí a noite, as trevas, que Jesus disse que não haverá tempo para ninguém mais trabalhar e fazer sua obra. E Ele virá agora pessoalmente na viração desse 6º milênio para o 7º milênio. Quem virá? Virá o mesmo que veio há 2.000 anos atrás. Jesus, glorificado sobre as nuvens dos céus, com seu exército de miríades e miríades de anjos, e a essa altura com você e eu, como noiva, como igreja já arrebatada, para vir governar o reino milenar com Ele nesta terra. E é aí onde mora o perigo, meu irmão, minha irmã. Porque em Isaías, o profeta messiânico, capítulo 24, o evangelista do Antigo Testamento, o Espírito Santo concedeu a ele o seu Apocalipse. O Apocalipse de Isaías, capítulo 24. Antes que Jesus volte na sua parousia, na sua volta física, visível, com as marcas nas mãos, nos pés, ao lado direito, na fronte, antes que Ele venha,
A terra vai passar primeiro por um processo de purificação, porque ela está contaminada com o pecado da raça humana. E antes que o Mashiach venha, Deus vai purificar a terra por meio da grande tribulação. E já no Antigo Testamento, Deus já revelava as apocalípticas, as revelações do fim do mundo, e Ele concedeu para Isaías. Quem é Isaías? É um profeta messiânico. Quem é Isaías? É o evangelista do Antigo Testamento. Quem é Isaías? Isaías é uma espada aguda, de cuja boca sai a palavra de sentença. Isaías é como uma flecha limpa, guardada na aljava do grande guerreiro, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E aí Deus dá a ele o Apocalipse do capítulo 24, aonde a gente lê a partir do versículo 3: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia, a terra está de luto, e se murcha, perecendo. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra, isto é, os grandes. Versículo 5: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Esta é a obra do homem e da mulher em 6.000 anos. Esta é a obra durante 6 dias da semana profética de Deus. Transgredir as leis, mudar os estatutos, quebrar a aliança eterna. Quebrar alianças, traições, covardias. Esta é a obra que o homem está fazendo no discorrer desses 6 dias. 6 dias trabalharás. Esta é a obra da raça humana, e por conta disso a terra está contaminada. Daí então a necessidade dela passar pelo processo de purificação para receber Jesus Cristo pela segunda vez. Versículo 6: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Isso está falando sobre a grande tribulação. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão durante a grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, a hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para tentar, provar, experimentar os habitantes da terra que ficaram para trás depois do arrebatamento da igreja. A aflição será tão grande nesses dias que virão, que cerca de 4 bilhões de pessoas perecerão no discorrer da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Nada é por acaso. 7 anos será a duração da grande tribulação, meio pelo qual Deus vai purificar a terra para receber Jesus, para governar o último milênio da semana profética, o 7º milênio, o grande sábado do Deus Todo-Poderoso. Cerca de 4 bilhões, hoje nós somos 8 bilhões. E Isaías está profetizando pelo Espírito da verdade que poucos homens restarão naqueles dias. Poucos homens. Esse capítulo 24 é conhecido como o Apocalipse de Isaías. Aponta para o Apocalipse entregue para João na ilha de Patmos. Aleluia. Os astrônomos modernos, escute, os astrônomos modernos afirmam
que a estrela cadente, o meteoro cadente, que circula em torno da terra, entre o sol e a terra, vai se chocar com a terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 10, chama esse meteoro cadente de absinto. Esse será um dos meios pelos quais Deus vai julgar a terra, as nações, os seus habitantes, por meio da grande tribulação. Eles não sabem quando, mas eles têm certeza que uma hora esse grande meteoro vai se chocar com a terra. E Apocalipse já dizia isso, já afirmava isso, dando até o nome desse grande meteoro, que é conhecido como o absinto. Vai se chocar com a terra nos dias da grande tribulação, fazendo parte das 21 pragas que Deus vai derramar sobre a terra. Se você for olhar no versículo 20 do capítulo 24 de Isaías, o versículo 20 diz que vai haver um grande terremoto quando for chegar o término da grande tribulação. Aleluia. Que todas as cidades de todas as nações do mundo vão cair por terra. No versículo 20 está profetizado que a terra vai balançar como uma rede de balanço, que a terra vai cambalear como um bêbado, um homem cheio do vinho da cachaça, de tão grande que será esse terremoto. Os cientistas afirmam que vai chegar um momento que as 10 placas tectônicas vão se movimentar simultaneamente, provocando um grande terremoto mundial global. Não é novidade para a igreja, não é novidade para aqueles que se debruçam sobre a Sagrada Escritura para examiná-la, pois os escribas de Jesus Cristo que examinam a Santa Palavra de Deus já sabiam e sabem desse grande terremoto que vai acontecer. Quando finalizar a grande tribulação. Olha o que está escrito no versículo 20: de toda vacilará a terra como um ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Um grande terremoto mundial. Isso está em Apocalipse 16. Os desastres que a ciência aponta está nas Escrituras, igreja. E por fim, a guerra de Armagedon vai acontecer no final da grande tribulação, que vai culminar nesse grande holocausto da raça humana, onde poucos homens restarão. Joel capítulo 3. Abre a tua Bíblia, crente pentecostal. Joel capítulo 3, versículo 11 a seguir: ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações, e suba ao vale de Josafá, porque ali me assentarei. Quem se assentará ali? No vale de Josafá? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, no vale de Josafá. Qual dia é esse, igreja? O dia em que Jesus vai julgar todas as nações. Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16. Para a purificação da terra, na grande tribulação,
aqui já se passaram 14 das 21 pragas que Deus vai derramar sobre o mundo. Aqui Deus já despejou 14 das 21. Restaram apenas 7 pragas. E quais são? São as 7 taças cheias da ira do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 15, versículo 1 de Apocalipse. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Isso tudo para purificar a terra, para a vinda visível de Jesus. Aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 16. Vou ler e você acompanha atentamente. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, olha só, 7 taças, apontando para os 7 dias da semana, que aponta para os 7 anos da grande tribulação. Isso tudo acontecendo já no final do 6º dia da semana, para entrar no 7º, onde Jesus vai governar. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E vi o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Atenção, igreja. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol que foi criado por Deus no 4º dia da criação, será objeto de uso por Deus para a 4ª praga, a 4ª taça da ira de Deus. Em Isaías 30, o mesmo profeta apocalíptico, versículo 26, está profetizado que o sol aquecerá 7 vezes mais. E olha aqui, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e as mulheres também, viu? Isso sobre aqueles que vão ficar para trás. Isso para aqueles que não subiram no arrebatamento e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o anticristo. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. É aqui que vai cumprir a profecia de Joel. As nações vão se reunir no vale de Josafá, no vale da decisão. É aqui que vai se cumprir. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates está secando. Quem está atento sabe disso. Está secando, está secando. E quando é que ele vai secar por completo? É quando chegar o sexto anjo com a sexta taça cheia da ira de Deus, já no finalzinho da grande tribulação. A terra já vai estar um caos, de pernas para o ar, destruição total. Aí o sexto anjo vai derramar sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Para quê, pregador?
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Que reis são esses? China e aliados. Porque a essa altura já virá do norte Gog, o líder de Magog, a Rússia, com seus aliados. A Roma ressurreta, liderada pelo anticristo, também vai lá de encontro ao Vale de Josafá. América do Sul, o Brasil vai estar lá no meio com suas tropas, para poder se reunirem numa grande campanha militar contra Israel. Por isso que vai secar. Versículo 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar, os ajuntar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono do Todo-Poderoso, dizendo: está feito. É aí onde Deus vai bradar do seu alto e sublime trono: está feito, está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações do mundo caíram. É aí onde vai cumprir Isaías 24, versículo 20, sobre o grande terremoto. As 10 placas tectônicas vão se movimentar. Quem vai mover elas? Deus do seu alto dos céus. Ele vai mover as 10 placas que Ele mesmo criou. E vai haver esse grande terremoto, porque Ele vai dizer: está consumado, está feito. Pode descer, meu filho amado, às alturas, já com a noiva, já comemorando o seu casamento místico com Ele, após o término das bodas do Cordeiro, após os 7 anos lá na glória, nas nuvens dos céus, recebendo seus galardões, recebendo coroas. Quando terminar as bodas, quando terminar o casamento dele com a sua noiva amada, o desejado das nações vai descer. A essa altura, o anticristo com todos os exércitos dos mundos vão cercar Israel. Israel que rejeita Jesus como Messias, sem saída, vendo a sua destruição iminente, eles vão clamar pelo Deus de Abraão: Yahvé, Javé, ou Yahvé, socorre-nos. E quando eles clamarem pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem eles verão vir nas nuvens teofânicas? Eles verão vir aquele que eles mesmos traspassaram há 2000 anos atrás. Eles vão clamar pelo Deus de Abraão, e quem eles verão? O filho do Deus de Abraão, Yeshua HaMashiach. E aí, vendo Jesus vir sobre as nuvens dos céus, eles vão dizer: Baruch Haba Elohim Adonai, Baruch Haba Elohim Adonai, Baruch Haba Elohim Adonai. Ou seja, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Fiquemos todos de pé. Aleluia. Aleluia, Yeshua. Aleluia, Rei do Nazareno. Aleluia. Tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nós somos a geração que faz a transição deste último dia da raça humana, o 6º da semana. Igreja, eu já vi esse pôr do sol. Ele já me mostrou em visão algumas vezes. Ele já me mostrou o sol se pondo, a noite chegando. Ele já me mostrou vidas tentando fugir da grande tribulação. E eu
para finalizar, em 2014 Ele me mostrou o julgamento das nações. E agora em 2021, 7 de fevereiro de 2021, eu sozinho em casa, deixado para trás, sem meus queridos filhos e esposa, no jejum e na oração, buscando meio-dia, de madrugada. E Ele disse: me busca que eu vou te revelar muita coisa. E há 2 anos atrás Ele me mostrou o Oriente, onde o sol nasce. Oriente significa levante, nascer do sol. E naquela madrugada de visão Ele me fez olhar numa grande capital para o Oriente, e o sol estava para nascer. Mas antes que o sol aparecesse e nascesse, o Senhor me mostrou um grande levante do Oriente, uma frota de aviões de um exército inimigo carregado de bombas, que repentinamente já estava soltando as suas bombas sobre aquela grande cidade. E cada bomba a tocar o solo explodia, espalhando demônios a nível de solo para destruir as famílias, para destruir os casamentos, para destruir os filhos. E eu fui olhando aqueles demônios, destruindo lares, destruindo vidas, e eu fiquei em desespero. Mas o Senhor me revestiu de poder ali, e Ele me mostrou uma vitória ali particular sobre uma daquelas entidades malignas. O Senhor depois me deu a revelação: filho, esse levante do Oriente é o que está em Apocalipse 16. O rio Eufrates vai secar, e vai ter um levante do Oriente. China e os seus aliados, eles se levantarão do Oriente para ir contra Israel. Até que esse dia chegue, filho. Satanás está liberando demônios para derrubar reis, para destruir os meus filhos. Mas o meu Espírito está com vocês. Clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem, igreja. O sol já está se pondo, a noite está chegando, Jesus virá, mas primeiro a grande tribulação para purificar a terra que está contaminada. E nós, como igreja, vamos buscar a face de Jesus para subir no arrebatamento.